Nesses dias de alegria, celebração, comemoração, inclusive de muita comunhão, hoje nós vamos prosseguir aqui na nossa mensagem, na nossa reflexão, falando sobre perdão. Só a loucura do perdão traz libertação. E para falar desse assunto, e talvez você já pensou, como assim? Perdão é loucura, mas não é uma coisa boa? Como é que a gente lida com isso? Então, antes de entrar propriamente nessa mensagem importante, que é tratada com muito detalhe na palavra de Deus, nós vamos então ler um trecho da Bíblia, logo no primeiro livro de Gênesis, no capítulo 50. Então veja comigo aí com atenção a leitura desse texto tão especial das Escrituras. A Bíblia diz o seguinte, Gênesis 50, a partir do verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim. Mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Essa história bíblica, ela é absolutamente impressionante e fascinante. Muita gente, quando fala assim da Bíblia, meio sem muito conhecimento de causa, geralmente pensa assim, não, é que antigamente, né, quando a gente lê o Velho Testamento, especialmente os primeiros livros, a gente tem um pensamento muito mais limitado, uma ideia assim meio muito primitiva das coisas, e só mesmo quando a gente vê Jesus, aí é que começam a aparecer, vamos dizer, os ensinamentos que a gente deve levar a sério. Olha que coisa impressionante. Um dos textos, uma das histórias mais fascinantes, mais bonitas, mais assim comoventes de toda a Bíblia, está logo no primeiro livro, livro de Gênesis. E eu acho que você conhece a história, mas assim, para a gente dar uma resumida, era uma vez uma família, né, daquele tempo antigo, de um homem que naquela cultura, né, até mesmo contra a vontade, acabou casando com duas mulheres, e naquele ambiente também tinha as servas dessas mulheres, e ele teve filho dessas mulheres, que era um total de 12, e esses filhos nunca se entenderam direito, sabe aquela coisa de confusão de família? E aí, esse pai, que não era lá muito sábio, o senhor Jacó, ele tratava assim, o José como uma espécie de filho, sabe, preferido, como acontece inclusive hoje nas famílias em pleno século XXI. E ao fazer isso, o que acontece, deu uma ciumeira, deu uma complicação familiar, e os irmãos ficaram com raiva do José e acabaram um dia jogando ele num poço. E aí, naquele mundo antigo, com mercadores que viajavam de uma parte para outra, eles estavam ali na antiga terra de Canaã, na terra de Israel, acabaram vendendo o rapaz, que era adolescente, tinha ali os seus 17 anos de idade, E José então é levado para o Egito, onde ele fica ali como escravo. E aí ele vai
ter muita experiência de vida. José vai sofrer muito, José vai trabalhar na casa de um homem importante chamado Potifar, ele vai receber uma acusação falsa dele tentar assediar a sua patroa, sendo que aquilo não era verdade, e aí acontece que o José acaba injustamente sendo jogado na prisão, e depois de muito tempo, pela providência divina, ele sai da prisão e, ou seja, as coisas mudam, né? A gente sabe disso, né? Toma muito cuidado na vida, que a gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro. José vai se tornar um conselheiro importante do faraó, e aí a coisa pega, né? Os irmãos dele vão, num momento difícil, de seca, ter que ir para o Egito, porque o delta do Nilo é um lugar farto, tem bastante trigo, bastante comida, e eles vão lá e eles nem sabem se José está vivo ou não, e eles reencontram José, e a história é uma história de restauração, de reconciliação, uma coisa extraordinária na vida daquele jovem cheio de problemas familiares, cheio de lutas pessoais, cheio de injustiça familiares e cheio de sofrimentos, até que ele amadureceu para se tornar uma pessoa que merece ser observada para ver qual foi o trabalho de Deus na vida dele. E quando a gente pensa sobre isso, a gente fala sobre essa realidade, você viu, né? A gente já menciona aqui como é que José perdoou seus irmãos, mas aí quando a gente fala em perdão, hoje em dia isso é uma questão muito desafiante. Então veja só que coisa interessante. Nos nossos dias nós temos uma cultura hoje que é uma cultura de anti-perdão. A nossa cultura hoje cada vez mais é uma cultura de ressentimento, é uma cultura vingativa, é uma cultura que facilmente trabalha na direção de estereotipar, né, grupos específicos, grupos étnicos, grupos sociais específicos. Então essa polarização às vezes étnica, polarização política e até mesmo no eixo religioso, é impressionante como nós temos uma cultura crescente no mundo que eu poderia chamar de violência latente, né? Quando a gente observa a pessoa, vê em que medida essa pessoa está distanciada de mim de alguma maneira, e a partir daí eu estabeleço um distanciamento rotulador, e esse ato de rotular me dá, entre aspas, o direito de estabelecer todo tipo de crítica, de postura absolutamente ácida e de postura conflitante, militante, e a gente vê que, em parte, a sociedade corre o risco de desmoronar, né? Quando cada grupo, inclusive é muito comum hoje as pessoas estão falando, olha, porque no passado, há tantas gerações aconteceu isso, e esse tipo de coisa é algo sem fim nesse tipo de postura cuja referência fundamental é uma referência de problema com a cultura do perdão. E é curioso que esse caminho, tanto quanto esquisito e estranho, é um caminho que está presente na esfera da religião. Se existe o que eu posso dizer assim, fratura, vamos dizer, quase que irremediável, de uma maneira assim absolutamente problemática, e que tem causado uma série de distúrbios e conflitos na história humana, inclusive recente, inclusive no ambiente até mesmo de pessoas que se apresentam como seguidoras de Jesus, é exatamente no ambiente da cultura religiosa. E quando a gente olha para a Bíblia e tenta entender o que está acontecendo, a gente descobre que no mundo antigo sempre houve alguma coisa do tipo assim, das pessoas falarem de pacificação, de entrar em acordo. Essa realidade existia. Mas é curioso que nunca foi algo do jeito que é na Bíblia. Você vai ver, por exemplo, a história dos povos antigos, quando entravam em conflito e faziam um tratado de paz, como, por exemplo, os hititas e egípcios fizeram.
A gente vê até os pensadores gregos falando dessa questão de pacificação, mas grande parte disso era muito fundamentado naquilo que a gente chama de uma cultura de honra. Mas quando a gente olha para a Bíblia, o foco muda. Não é só uma questão de honra, da pessoa ter, vamos dizer assim, né, a sua imagem preservada. É uma cultura diante da revelação bíblica que tem a ver com uma cultura de culpa. Ou seja, existe uma coisa objetiva chamada erro, chamada injustiça, chamada maldade, chamada pecado. E isso tem que ser tratado de alguma maneira de forma direta e objetiva. Por isso, diante dessa objetividade no cenário dos erros humanos, nós não temos só o diagnóstico do problema, nós temos um caminho na direção da resposta da pergunta o que é que a gente vai fazer com isso? E a pergunta, o que a gente faz diante do vidro quebrado? O que a gente faz diante da fratura? O que a gente faz diante da exposição nítida do mal perante a realidade? A gente tem um caminho de ou permitir que a gente seja esmagado por essa sensação complicada, ou a gente, de fato, fazer com que esse elemento tome um corpo maior e se transforme nessa cultura de conflito e de ódio, ou a gente tem algum caminho de restauração diante desse cenário complicado. E é exatamente nessa direção que a gente vai ver o texto bíblico prosseguir de maneira extraordinária na vida de José logo no primeiro livro da Bíblia. Quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo que essa cultura que envolve a discussão do pecado, da falha, da culpa e da solução em relação à culpa que tem a ver com perdão, você lê, por exemplo, os primeiros livros da Bíblia, a gente descobre o quê? Que o dia mais importante do antigo calendário de Israel, quando Deus revela a sua vontade, a sua lei, quem ele é para Israel e como isso tem a ver com a aliança com esse povo que deveria andar nos seus preceitos, o dia mais importante era o famoso Yom Kippur, traduzido muitas vezes por dia da purificação, ou seja, o dia do perdão. Naquele dia que acontece aí exatamente no momento em que, bem próximo do momento quando se comemorava a festa das trombetas, que é o Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, né? Nesse momento o indivíduo parava para analisar a sua vida, ver o que ele tinha feito de errado, e ele sentia isso, ele fazia inclusive um dia de jejum para buscar o perdão de Deus, olhando esse cenário. E é tão interessante a gente olhar isso, porque não é só aquilo que a gente vai encontrar, especialmente em Levítico, que a gente vai encontrar no Pentateuco, mas quando a gente olha, por exemplo, para o ensino de Jesus e vai olhar o que Jesus vai nos apresentar, a palavra de Jesus, agora olhando, por exemplo, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, verso 14 em diante, ele diz o seguinte: pois se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então você vê como esse assunto ele é fundamental, ele é central. É curioso como tem tanta gente que gosta talvez de estabelecer algum tipo de conversa sobre Jesus e a fé, e valoriza isso, aquilo, e parece que some do radar de algumas pessoas o fato de que se tem alguma coisa que caracteriza essencialmente o que é ser cristão, é exatamente o perdão.
É isso que aparece logo no início da Bíblia, é isso que aparece nessa bela história de Gênesis, é isso que a gente vai ver assim no dia mais importante do antigo calendário, é isso que você vai ver Deus fazendo com a nação de Israel, é isso que você vai ver na vida de Jesus, isso que é a essência do ensino sobre a salvação e a graça de Deus, o perdão oferecido a nós para receber de graça a vida eterna por meio daquilo que Cristo Jesus fez em nosso favor. Quando a gente entende isso e compreende, aí a gente começa a perceber o cenário onde nós estamos envolvidos hoje. Olha que coisa interessante, a cultura contemporânea é em parte numa relação de distanciamento, de diálogo promissor com a fé bíblica, ela perdeu um compasso importante. Então nós tivemos, por exemplo, especialmente no século XIX, alguns pensadores que tiveram uma postura de muito pouca compreensão sobre o valor do perdão. Então vale a pena ressaltar aqui alguns filósofos conhecidos da história, como Friedrich Nietzsche, que tinha um conhecimento, inclusive, significativo de toda a tradição cristã, até mesmo a partir da sua própria família, mas que disse com clareza que uma das coisas que não faria nenhum sentido, que de fato parecia uma loucura, era o perdão. Nietzsche imaginava que a fé cristã original era tipo uma religião de escravos e que, portanto, não tinham respeito próprio e que não entendiam que precisavam lutar pelos seus próprios direitos. Então, esse pessoal que não tinha, digamos, dignidade, amor próprio, respeito, eles é que entraram, digamos assim, nessa conversa de perdão. Então, ele dizia que o perdão é um absurdo e faz mal à sociedade. De maneira semelhante, talvez num tom ainda mais, vamos dizer, negativo, Arthur Schopenhauer também desprezava essa questão ligada à tradição cristã com a proposta de perdão, né, essa raiz judaico-cristã que influenciou a história da civilização. E por que não mencionar também Sigmund Freud, que foi tão importante na história da psicanálise e da psicologia de modo geral, mas também entendia que o perdão, como ele era comunicado pela tradição judaico-cristã, não era necessariamente algo positivo, favorável, porque, segundo ele, isso de alguma maneira prejudicava o relacionamento adequado do ego com a realidade que precisa ser devidamente confrontada. Então, você percebe bem que coisa curiosa? De fato, olhando para a lógica do perdão, diante de uma série de desafios na vida, às vezes o perdão parece uma loucura. E eu diria para você que quando a gente é ofendido, quando a gente de fato passa por uma situação de muita decepção, frustração ou de ferida intensa, dura, difícil, profunda na nossa vida, ou quando nós mesmos passamos por cima da nossa consciência e fazemos algo que a gente se arrepende profundamente, é difícil virar a página e, vamos dizer, perdoar a si mesmo. Essa situação ela se torna algo complicado e está por trás da fragilidade, eu diria, emocional de muitas pessoas, relacional entre muitas famílias e comunidades e, por que não dizer, talvez uma das raízes mais profundas da dor que está presente no nosso século, da falta de capacidade de diálogo, de conversa, de interação, até mesmo entre as nações no mundo de hoje. Por isso é tão importante, tão valioso a gente prestar atenção a essa história tão especial, a história de José. Quando a gente lê a história de José, é muito interessante. Por quê? Olha o que aconteceu. Os irmãos de José, agora morando no Egito, e vamos assim dizer, vivendo no bem bom, porque o José conseguiu um espaço, um lugar excelente para eles ficarem lá, estavam acompanhados do pai. E o pai, já idoso, né, Jacó, conforme o registro de Gênesis, vai morrer com 147 anos de idade, e com José ali, e chega um momento em que o pai vai falecer.
Aí os irmãos de José chegam e falam, ixi, agora vai dar ruim, o negócio está difícil para o nosso lado. Eles então entram numa crise muito grande e não sabem o que fazer. E aí eles desesperadamente vão mandar uma mensagem para o José e pensando assim, olha, a gente precisa garantir a nossa estabilidade aqui, o nosso sustento, a nossa vida, porque agora que o pai morreu, certamente o José vai se vingar de nós. Então preste atenção numa coisa tão importante. Às vezes, quando a gente pensa em perdão, a gente pensa que a nossa experiência ela é muito particular, única. Eu estou acostumado a conversar com tantas pessoas e que vão contar a sua experiência difícil. Quantas vezes eu ouvi a seguinte frase, ó, mas você não faz ideia o que aconteceu comigo. Não, no meu caso é diferente. Olha, porque a minha situação foi assim. Então, é comum a pessoa tentar dizer que a razão do seu ressentimento, a razão da sua dor, a razão da sua dificuldade de perdão ou até da manutenção do seu ressentimento é porque a sua experiência é única. Agora, veja que coisa maluca. A história de José é uma das mais difíceis possíveis. Se você entender e olhar bem para o que acontece aqui, José tinha uma situação de muita estabilidade, vivendo com seu pai, que na época tinha muito boas condições de vida. E de repente ele perde tudo por causa do ciúme dos irmãos, e a verdade ele era um adolescente meio perdido, ele nem prestava atenção direito no que ele estava fazendo, não tinha ideia. E aí ele recebe uma punição além da conta. Agora preste atenção, você tem irmão, mas irmão de sangue, que tentou matar você, jogou você, machucou lá no poço e depois vendeu você. Era para o José falar, olha, o meu trauma é insuperável. Não, olha, eu quero que a justiça seja feita. E depois de tudo isso, ele ainda passa por tantas situações difíceis na sua vida. E agora, é impressionante, porque José está numa situação em que os irmãos estão nas mãos dele. Então, a grande questão que está envolvida aqui é o que a gente não entende muito bem. A gente acha que quando a gente perdoa uma pessoa, o outro é que está sendo beneficiado, o outro é que sai ganhando alguma coisa porque você resolveu, entre aspas, não puni-lo mais. Mas você sabe qual é a loucura? Quando você não permite o tratamento das suas feridas, quando você não deixa sair o ressentimento, quando você deixa ali e cuida da sua mágoa de estimação, o prejudicado, na verdade, é você. Essa é a questão. Perdoar é principalmente, no final das contas, fazer bem a si mesmo, mais do que a outra pessoa, porque toda mágoa, todo ressentimento, toda ira, toda atitude negativa que alguém guarda contra o outro, é na prática tentar punir a si mesmo em relação a outra pessoa. Quer dizer, você gostaria de alguma maneira que aquela pessoa recebesse, entre aspas, o que ela merece, e como ela não recebe, você joga isso em você mesmo. Então, observe que coisa mais doida. Então, um dos elementos fundamentais que é essencial para lidar com essa questão do perdão tem a ver com as emoções negativas que tomam conta da vida de uma pessoa. Não é possível viver razoavelmente permitindo que o nosso coração, porque nós fomos criados com uma estrutura emocional, nós fomos criados para ter boas relações, e quando isso não acontece, certamente a gente vai adoecendo e vai sendo destruído por dentro. A gente percebe isso. Os irmãos, no final das contas, eles estão cheios de sentimentos negativos, eles estão paranoicos, eles estão sendo perseguidos por eles mesmos, eles estão botando coisa na cabeça do José que José nem pensou. E eles estão totalmente dominados por isso. Então o que acontece? Você que tem uma situação difícil para ser resolvida, uma situação em que você não quer mexer nesse sentimento complicado, você que não tem coragem de virar a página, você que não tem coragem de orar
por aquela pessoa que feriu e machucou demais, seja você hoje libertado em nome de Jesus, porque sem esses sentimentos tratados, essas emoções destruidoras só podem prejudicar a você mesmo. Então, essa questão da importância do perdão, daquilo que a gente, quando olha na nossa limitação, no centro da nossa dor, a gente parece não saber lidar, tem a ver com esse cuidado, com essa, vamos dizer, terapia, com essa cura das nossas emoções. Quem recusar o perdão e quem não entender a importância do perdão para si mesmo vai ficar prisioneiro de emoções negativas que só irão prejudicar a sua vida. Agora é interessante que uma coisa que aparece muito nítida aqui no cenário é como é que a gente lida com o nosso passado. O que a gente observa? A gente observa que os irmãos de José, tendo caminhado do jeito que eles caminharam e passado por tudo, eles parecem não ter aprendido muita coisa. Então, eles não resolveram, independentemente das suas emoções que estão nítidas lá, eles estão com medo, eles estão perseguidos pela própria cabeça deles, mas, ou seja, a situação do passado, ela não teve nenhuma solução. Por isso, grande parte das pessoas em sintonia com esse caminho complicado não consegue dar um passo adiante. Como tem gente nesse mundo com boa formação, com muita inteligência, com muita capacidade, com muitos dons, que porque não entende a dinâmica da vida que precisa ser devidamente encarada, não consegue ir muito longe porque está aprisionado. Então, olha que coisa interessante, vencer o passado significa sair da prisão. Nunca me esqueço de uma frase interessante daquele famoso líder sul-africano, Nelson Mandela, quando ele foi libertado da prisão, que ele tinha ficado aprisionado por causa do regime do apartheid, de segregação racial na África do Sul, e ele saiu dali com toda a disposição para um grande ressentimento. Uma frase dele chama atenção quando ele disse se eu, ao sair dali, não pudesse deixar toda a minha ira, meu ressentimento, meu sentimento de raiva diante de tudo que aconteceu, se eu não conseguisse deixar aquilo ali, eu continuaria preso mais do que eu estava antes. E essa questão ela é importante. Como é que a gente lida com o passado? Porque o impressionante é ver como Deus, inclusive, curiosamente, através de uma vida difícil, com experiências aparentemente injustas, com situação, vamos dizer, que levou José a uma crescente dependência de Deus, de entender o cenário da sua vida. Veja que José passa por isso e José lida adequadamente com o passado, porque quem não consegue alinhar o passado não consegue respirar no presente e não vai adiante no futuro. E aí você vai ver a diferença, José olha para o passado, ele enxerga os seus irmãos e ele consegue ter uma atitude diferente, porque ele poderia ter todo tipo de atitude, até porque ele tinha poder na mão. Ele poderia dizer, não, olha, eu sei que eles são meus irmãos, mas eles precisam pagar. Eu já vi isso tantas vezes na minha vida. Olha, o Saião é o seguinte, o fulano lá, não é que eu queira qualquer coisa de mal, o que nem sempre é verdade, Mas olha, é para ele aprender, porque sabe como é que ele é folgado demais. É muito comum, até entre parentes próximos, a pessoa desejar que o outro meio que quebre a cara para que ele, entre aspas, aprenda. Quer dizer, esse sentimento não é nada promissor. José tinha, vamos dizer, tudo para dizer, olha, eu me lembro que eu fui injustiçado, eu me lembro o que aconteceu comigo, eu sei, deixa eu ver quem foi que me jogou mesmo, quem que me pegou por trás na hora. Não, José lida tranquilamente com o passado
E eu acho tão curioso, o destaque bíblico é fenomenal, porque enquanto os irmãos de José, que não conseguiram lidar com o passado através da libertação dessa loucura que é o perdão, enquanto eles estão cheios de pavor, de egocentrismo e voltados para si mesmo, José, quando ouve a conversa fiada deles, falando em nome do pai que já morreu, inventando coisa, José chorou. É impressionante como Deus trabalhou na vida daquele menino que não era grande coisa, e ele caminhou de uma maneira muito especial. Mas, prosseguindo no entendimento desse texto de Gênesis 50, a gente talvez nem sempre tenha a noção correta de que nós fomos criados para ter relacionamentos. Se é importante prestar atenção no perdão, porque isso tem a ver com as nossas emoções, com o nosso bem-estar psicológico, a nossa realidade emocional, né? Se isso não está devidamente alinhado e você mantém isso, você vai, se envenenar por dentro. Se você não presta atenção e não olha o valor e a importância do perdão, você não dá passo para frente. Você está preso no passado. Libertar-se do passado mediante o usufruir, né, do perdão é fundamental para essa libertação. Mas mais do que isso, nós não somos criaturas que vivem apenas em função da nossa realidade mental individual ou das nossas conquistas, nós somos criaturas relacionais. E aí uma questão tão interessante, você nunca viverá plenamente sem amizade, sem fraternidade, sem comunhão, sem relacionamento. É por isso que Deus, quando resolve fazer, vamos dizer, a sua obra entre nós, Ele não chama todo mundo para ficar meditando numa capelinha no alto da montanha. Ele não faz isso, Ele chama a gente para viver no meio da galera. Essa vivência no meio da galera, o pessoal conhece com o nome de igreja. É a comunidade do povo de Deus. É a gente vivendo junto, é um ajudando o outro, um tendo um dom, o outro tendo o outro, cada pessoa contribuindo. E aí essa galera junto, que é uma família, eles começam a fazer projetos juntos para o benefício do reino de Deus e da vida das pessoas. Então, a proposta de Deus é um negócio muito legal. Aquilo que você vê no Novo Testamento, se você vê um cenário desse assim, em Atos 2, a galera estava assim, mesmo, a todo vapor, com esse coração vivendo isso, é um negócio extraordinário. Pois é, quando a gente não está legal, é porque as nossas relações quebraram. Esse é o problema. E aí o que a gente faz com a coisa quebrada? De novo, temos somente 3 caminhos. Ou a gente fecha, como eu conheço muita gente, trava ali e vai, né, se envenenando por dentro, e entra naquele caminho que é um caminho meio de solidão, distanciamento, né, porque às vezes a gente, meio num processo assim muito autocentralizado, acha que a nossa ferida é a maior de todas, e que as pessoas realmente não entenderam a gente, ou porque tem uma pessoa X lá, aqui e ali que fez isso. Então a gente meio que entra por um caminho que até, vamos dizer, funciona como um analgésico da nossa dor, mas que não é um caminho promissor, não vai levar a lugar nenhum. Ou a gente entra naquele caminho talvez mais complicado, que a gente declara guerra a todo mundo, que eu acho que é a doideira que está acontecendo em parte da nossa sociedade hoje, quando a gente, né, por não estar saudável do ponto de vista emocional e espiritual, a gente vai levantando as nossas bandeiras, né, e até mesmo entre os cristãos é tanto grupo diferente, às vezes, numa rota de colisão, que a gente fala, nossa, eu não estou nem entendendo o que está acontecendo. E aí, nesse processo, né, de conflito, a gente faz o quê? A gente rompe aquilo que é mais valioso, que são as nossas relações. Relacionamentos reais são as coisas que mais têm valor na vida.
Você sabe, né? A loucura que a gente tem hoje, você vê isso com crianças abandonadas, maltratadas e até mesmo machucadas de uma maneira cruel. Você vê um aumento de violência contra adolescentes e jovens, você vê uma espécie de guerra louca de gênero, de homem contra mulher. Que sociedade doida. Você vê abuso de pessoas idosas, você vê gente abandonando idosos. Quer dizer, o que realmente importa é o relacionamento entre as pessoas, que chega no momento de necessidade, um está junto com o outro. Eu vejo até gente, por exemplo, que está numa situação difícil, mas ele causou tanto com os outros que agora ele não tem nem coragem de chegar, ó, puxa, desculpa, eu preciso de ajuda aqui. Então isso é importantíssimo. E que caminho tomar? Olha que coisa interessante. A cultura do perdão, ela é extraordinária porque ela é uma cultura de restauração. Por consequência, é uma cultura de esperança. Sabe por quê? Porque a gente está cheio de bobagem na cabeça. E a bobagem nossa é a seguinte: primeiro, que a gente acha que certos erros são especiais. Meus queridos, todo mundo faz coisa errada. Você e eu. E a questão não é se ou quando a gente falhar. A pergunta é quantas vezes vamos falhar hoje. Todo mundo vai pisar no pé de todo mundo. Todo mundo vai incomodar. Todo mundo vai dar uma cotovelada. Algumas por querer, outras sem querer, né? E então o desafio nosso é ter a maturidade espiritual de aprender a lidar com isso. Porque você vai pisar no calo do outro e o outro vai pisar no seu. Então, baixe a sua expectativa inadequada a respeito das pessoas. Imagina, o que você acha que o indivíduo que falou mal de você nunca falou mal de ninguém, é isso mesmo? O indivíduo que comentou alguma coisa, fez um negócio extremamente inaceitável. Não, essa é a realidade humana. Então, é interessante que Jesus vai estar com os discípulos, e você vê que os discípulos têm conflito entre si. Os discípulos não querem ser melhor que o outro. Os discípulos vêm de pano de fundo completamente diferente. Jesus tem o desafio de lidar com eles para ensinar-lhes o caminho do reino, que é um caminho que passa pela centralidade do perdão. E essa centralidade do perdão é uma centralidade que traz para a gente o único caminho que a gente tem na vida, que é qual? Uma vez que a gente cai na realidade, que não é só uma questão de vergonha, ou de nome, ou de honra, não, a gente tem coisa que realmente é pisar na bola, que é erro, que é pecado, que a gente sabe que a gente errou. E o único jeito de lidar com isso, não tem como você despecar. Desfazer o erro é cometido, então ele precisa ser tratado objetivamente. Por isso, a gente só tem um caminho. Não é o caminho da separação, do isolamento, do fechamento em si mesmo para morrer magoado. Não é um caminho de, depois de ter sido tão machucado, levantar uma bandeira, uma causa e sair num conflito contra o outro para provar que ele está errado e eu estou certo. O caminho é baixar a bola, cair na realidade, entender quem são as pessoas, encarar os próprios erros e entender que a única esperança para toda a realidade humana chama-se perdão, reconhecimento do erro, marcha ré, coragem de pedir desculpa e libertação do coração para lidar com a emoção, para vencer a dor do passado e para poder restaurar relacionamento com as pessoas. Por isso é tão interessante a história de José. Sabe por quê? Porque ela não termina com a coisa. Então José ficou em paz no seu coração e naquele dia ele foi no seu quarto fazer uma leitura diária e ele fez uma oração e ele viveu feliz. Não! Ele abraça os seus irmãos, ele chora com eles. Ele, apesar dos seus irmãos não estarem curados, ele fala: pessoal, nós estamos juntos, está tudo beleza. Vocês estão com receio que eu vou prejudicar vocês? Sem essa, esqueçam. Eu vou. Ele consolou
a rapaziada e disse para eles que, olha, eu vou inclusive garantir a comida de vocês. Agora, quando a gente pensa sobre tudo isso, a gente fala, Saiam, beleza, esse negócio de perdão, legal, né? Entendi, tem a ver com a emoção, com o passado, com a nossa condição de relação com os outros e tal, mas como é que é essa pegada no final das contas? Você viu bem? Você prestou atenção? Você leu comigo aqui o texto? Olha só a coisa interessantíssima que a gente descobre. Onde é que está a força desse perdão? Quando a gente lê o que José fez, por que é que José age do jeito que ele age? Ele vai virar para os seus irmãos e vai dizer o seguinte na hora H da situação mais difícil. Ele diz para eles, né, olha, não tenham medo, atenção, estaria eu no lugar de Deus? Primeira coisa para olhar com atenção, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Sabe onde é que está o problema nosso? O problema que é tão difícil lidar com o perdão é porque a gente resolveu ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Quando a gente pega pesado demais com as pessoas, a gente se coloca numa situação como se a gente fosse o juiz. Como se o que a gente acha que é terrível e inaceitável, o que a gente acha que é um absurdo, que o nosso veredito é indiscutível. E é curioso porque eu já fiz muito mau juízo de várias pessoas. Falei, pô, mas como é que o cara é desse jeito? Pô, aquela mulher é maluca, que negócio é esse? Aí, várias vezes na minha vida, eu tive que orar arrependido diante de Deus, porque eu fiz um juízo, aí eu sentei com a pessoa. Aí a pessoa abriu o coração, né? Ela me contou a sua dor, ela me contou a sua mágoa, contou que ela tinha sofrido. Aí eu entendi um monte de coisa, eu falei, caramba, como eu, na minha cabeça, peguei pesado com a pessoa sem nem entender o cenário por trás daquele rosto que estava diante de mim. Nunca me esqueço de um rapaz que tinha uma vida totalmente complicada e numa conversa ele chorava assim, contando as suas experiências difíceis, derramando a alma por dentro e eu ali, né, quase entrando no mesmo caminho que ele por causa do meu pensamento equivocado. Olha o que José diz, é tão legal isso. Estaria eu no lugar de Deus? Então hoje, você que tem essa pedra no coração, você que diz aquilo ali, ó, nem pensar, pois é hoje que o Deus de José, que o Deus da Bíblia, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mexa de maneira poderosa na sua vida, no seu coração. A outra coisa que chama atenção é que José, ele não tem uma atitude escapista. Ele fala, não foi nada. Não, ele fala, eu sei que vocês tentaram acabar comigo. Mas Deus tornou bem para que hoje tantas pessoas fossem abençoadas. Você já parou para pensar nisso? Que a pessoa que machucou você, talvez seja seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, o seu amigo próximo de tanto tempo, pessoa com quem, que Deus pudesse estar por trás disso, que Deus pudesse estar permitindo isso, que Deus pudesse estar agindo de uma maneira incompreensível, uma verdadeira loucura para o nosso entendimento. José conseguiu enxergar isso. Ele podia ter dizendo, mas como é que Deus deixou eu ainda tão jovem perder a casa do meu pai? Como é que ele deixou? Ele é todo poderoso, ele podia ter interferido na hora lá. Não. Ele podia ter um ressentimento, que ele foi acusado e ficou preso lá no Egito tanto tempo. Então, por incrível que pareça, atenção, as experiências mais duras na vida que nos magoaram, quando submetidas diante da soberania e sabedoria de Deus, elas se transformam como se fossem cactos espinhosos de onde nascem flores. De onde Deus faz surgir verdadeira água que sai da pedra e do deserto.
E é interessante, as pessoas que eu vejo na minha vida sendo tanta bênção na vida dos outros, eu percebo isso, que eles passaram por situações tão difíceis e às vezes de tanta mágoa, e não é que eles estão mais ou menos nessa vibe de José. Então, por trás desse desafio do perdão, sabe o que tem? É a nossa relação com o nosso Pai Celestial. Não é possível mexer nas emoções, não é possível a gente virar a página do passado para caminhar na direção do futuro, não é possível ter conexão com outros relacionamentos e restaurar o que está quebrado, se isso não está alinhado com Deus. Então eu quero convidar você, talvez você já ouviu bastante da palavra, mas você nunca entendeu que o foco maior da ação de Deus na história foi perdoar você, encontrar você para dar aquele abraço. E tudo que você fez de ruim e que você sentiu, ou mesmo aquilo que magoou, machucou de maneira brutal, tudo isso caiu sobre a cruz do Calvário e foi levado sobre o Cristo Jesus para nosso perdão completo e nossa aceitação total diante de Deus. E é tão legal, eu não sei se você já experimentou isso, quando a gente tem um peso no coração, né? Um peso até espiritual por causa da nossa relação com o próximo e com Deus, e quando Deus nos visita e o Espírito nos convence desse perdão, uau, é uma libertação, é uma festa, é uma leveza, a gente realmente sai aí pulando de alegria, realmente chamando o urubu de meu louro, comemorando aquilo que Deus faz na vida da gente. Então eu convido você hoje a ficar louco, né? Essa loucura extraordinária do perdão que a gente vê na vida de José, que a gente vê Deus fazendo o nosso coração, tratando da emoção, cuidando da relação com o próximo e virando a página para nos dar nova direção. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração e que a gente celebre a libertação que só vem através desse perdão. Amém.